Eu gostaria muito de que, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o meu querido e meu amado amigo Espírito Santo pudesse, segundo a sua graça em Jesus Cristo, iluminar-nos os olhos do nosso entendimento. Eu venho em nome de Jesus e falo como fora de mim, falo pelo Espírito Santo do meu coração, que Ele possa ajudar-me a transmitir uma mensagem que não é minha. Este recado que você vai receber em nome de Jesus, não fui eu quem o esbocei, não fui eu quem o escrevi. Na verdade, para a glória de Deus, eu o recebi. E quando eu o li para a glória de Deus, logo no meu coração saltou-se de tamanha alegria, porque o meu amigo Espírito Santo pediu com que eu pudesse compartilhar com você que está aí nos assistindo em nome de Jesus, de tamanha importância que foi o que me foi escrito, o que me foi enviado por meio desta mensagem. De princípio, na verdade, eu não dei nenhuma resposta, simplesmente eu só mandei um louvor que agora há pouco nós estávamos louvando a Deus. Na verdade, eu acredito que a pessoa que me mandou esta mensagem até deve ter coçado a cabeça e ficado meio que, como é que pode? Ele não disse nada, ele não falou nada, não escreveu nada. Pois é, eu não escrevi, nem mandei coisa alguma, justamente para a glória de Deus, para que o Senhor nesse altar pudesse também, assim como através desta mensagem, que falou fortemente comigo, trazendo-me a lembrança, e a importância de que em nome de Jesus temos no altar de ensinar, não só pregar, mas principalmente ensinar. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, como ao coração de todos que estão aqui para a glória de Deus. Boa noite, povo de Deus. Em nome de, vamos aplaudir o Senhor nosso Deus bem forte. Dá glória a Deus aí, irmão. Dá glória a Deus para livrar do mau espanto. Vai lá, glória a Deus. Coloca a mão nos teus ouvidos. Eu gostaria que você colocasse a mão nos teus ouvidos aí agora. E diga comigo, fala comigo, Senhor. Em nome de Jesus, usa o teu servo por inspiração e revelação. Fala comigo, Senhor. Abre os meus ouvidos nesta noite, em nome de Jesus. Faz a tua oração, meu Deus. Inclina-nos os nossos ouvidos para te ouvir, porque, Pai, a tua palavra é a sabedoria. Por isso, meu Deus, que eu ache graça aos teus olhos, aos olhos de teus servos, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela estará sendo enviada. Eu repreendo, Senhor, Satanás, porque está escrito na tua palavra em que o semeador saiu a semear, mas logo veio as aves dos céus, do qual o Senhor diz que é Satanás, que vem, Senhor, com a intenção de arrebatar, tirar, arrancar, remover a semente, que é a palavra que é semeada no nosso coração. Por isso eu digo, Espírito, em nome de Jesus, esta semente você não arrebatará do coração de cada ovelha, tantos daqui como que estarão assistindo pelo YouTube, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, e glorifica o nome de Jesus, aplaudindo para a glória de Deus. Meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus, como de princípio eu acabei de lhe dizer, esta mensagem não é minha. Não fui eu quem a esbocei, não fui eu quem a escrevi. Na verdade, eu louvo e exalto o nome do nosso Deus, que Deus é, na verdade, muito cuidadoso. Ele cuida de uma forma sobrenatural. Às vezes somos nós que deixamos de enxergarmos isto. Às vezes somos nós que deixamos de percebermos isto. A melhor maneira de você ver Deus agindo não é nas grandes coisas, é nas pormenores. É aí onde você consegue ver Deus. O cuidado de Deus, o zelo de Deus, a maneira de Deus cuidar. A forma de Deus cuidar é algo excepcional. Eu sempre costumo dizer, quem sempre está ao meu lado, eu sempre procuro analisar Deus nas pequenas coisas, porque são nas pequenas coisas que realmente Deus está. Como por exemplo, quem jamais imaginou em que Elias, fugindo de Jezabel, estando debaixo do zimbro de uma árvore, tão desanimado, tão triste, tão abatido,
e que de repente Deus lhe fizesse a seguinte pergunta: o que fazes aqui, Elias? Interessante, porque a Bíblia Sagrada diz que Elias pediu na sua tristeza a sua própria morte. Quem jamais imaginara que Deus estaria debaixo do zimbro à espera de Elias? Veja que a Bíblia Sagrada está dizendo que Deus falou para Elias: o que fazes aqui, Elias? Quer dizer, Deus já estava lá antes de Elias chegar. Aí Elias então pensa: espera ainda, não pode uma coisa dessa, quer dizer que nem aqui, não, já sei o que é que eu vou fazer, eu vou para a caverna. E a Bíblia diz que ele correu para a caverna, e quando na caverna ele chegou, olha a voz de Deus mais uma vez: que fazes aqui, Elias? Em outras palavras, Deus já estava lá antes dele chegar. Esses detalhes que às vezes passa de sobremodo aos nossos olhos, às vezes também passa despercebido na nossa vida, no cuidado de Deus por mim, no cuidado de Deus por você. Isso mesmo, no cuidado de Deus que às vezes deixa de ser celebrado, deixa de ser comemorado, e por conta disso, infelizmente, o que vai sobrar? Murmuração, reclamação e tantas coisas mais. Eu acredito que vivemos um período, uma época de que, me perdoe, mas lhe digo como fora de mim, mas por ver isso acontecendo diariamente, diuturnamente, dificilmente você vê hoje, nos tempos de hoje, pessoas mais agradecendo do que murmurando. Infelizmente, você vê um povo mais murmurando do que agradecendo. Isso quer dizer que, infelizmente, pessoas que não estão conseguindo ver os detalhes de Deus, o cuidado de Deus, a maneira de Deus lidar, a forma de Deus trabalhar, a maneira de Deus dizer: ei, eu estou aqui, ó, eu estou aqui. Eu lhe digo isto porque, louvado seja o nome do Senhor, e quando eu digo essas palavras, eu estou me referindo a mim. É algo excepcional, é algo extraordinário. Durante o mês passado, o mês de setembro, e tivemos aí também o mês de agosto, quer dizer, e o mês de julho e de junho. No mês de junho e no mês de julho, nós tivemos as festas. Foram 2 meses em que, infelizmente, Satanás, o diabo, predominou sobre essa região, e nós sabemos disso. E eu me lembro muito bem, e Deus sabe a verdade das intercessões, de Deus guarda cada ovelha, protege cada ovelha, para não se deixar levar por esse mundão, em que infelizmente as festas vêm alegre e logo passa. E o que na verdade, o que ela vai deixar são as consequências, porque é o bem da verdade. Porque o bem da verdade é que o inimigo, o diabo, jamais vai nos servir uma salva de prata, sem que depois ele não nos cobre pelo que ele nos serviu. E esse é o bem da verdade. Enquanto se restaura então junho, julho, e foi embora, entrou o mês de agosto, e entramos no mês de setembro, para a glória de Deus, o Senhor começou a usar várias pessoas, de perto e de longe. Pessoas que sem que soubesse, ou pensasse, ou imaginasse, pessoas que foram mandando mensagens para mim, agradecendo ao Senhor Espírito Santo, pelos ensinamentos que nós estamos tendo. Então esta mensagem aqui, eu não pedi a pessoa que ela me autorizasse a ler. Eu não pedi, então peço até que não fique chateado comigo, porque eu achei de tamanha importância, que eu disse: não, eu tenho que, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, pedir graça ao Senhor, para que Ele possa então, através dessa reflexão, desse ensinamento, também levar a muitos que precisam, em nome de Jesus. Em nada eu mudei, do jeito que foi enviado aqui está, para a glória de Deus. Eu simplesmente fiz o Ctrl+C, Ctrl+V, simplesmente copiei e colei, coloquei-o aqui, na esperança de que Deus possa falar ao nosso coração. Então eu não pedi direitos autorais, então até peço agora que me permita, em nome de Jesus, dividir com os amados irmãos a importância desse ensinamento. Diga glória a Deus. Bem, meus amados, a mensagem começa exatamente assim. Olha como é que começa essa mensagem, que foi mandada para o meu WhatsApp, por um membro da igreja, por uma ovelha da igreja, para a glória de Deus. Começa assim: boa noite, meu pastor, tudo em paz? Desejo que vá tudo bem em nome de Jesus. Passando aqui, porque não poderia deixar de vir lhe agradecer por ter falado comigo ontem à noite. Mas espera ainda.
passando para agradecer por ter falado comigo ontem à noite, mas eu não tive com ele na noite passada, e nem mandei nenhuma mensagem para ele na noite passada, e nem liguei para ele. Eu nem liguei, nem mandei mensagem, nem estive presente com ele. Mas como ele está dizendo por ter estado comigo na noite passada, então algo aconteceu que arrematou em seus pensamentos pelo Espírito Santo, de que nós vamos já saber, é claro, o porquê dele estar agradecendo, como se com ele na noite passada eu estivesse. Por isso que ele diz: passando aqui porque não poderia deixar de vir lhe agradecer por ter falado comigo ontem à noite. Aí ele diz mais: fui dormir pensando no Senhor, o quanto se dedica para nos ensinar, e me perguntando por que de toda essa entrega. Olha só que coisa bonita. Fui dormir pensando no Senhor, o quanto se dedica para nos ensinar, e me perguntando por que de toda essa entrega. Por que de toda essa entrega? Está aqui a resposta. Tem coisa melhor para um professor, e toma aqui a liberdade de me dizer assim, pela misericórdia de Deus, não que eu tenha, como vocês que são professores, são formados, eu, meu Pai do céu, sou formado só na Bíblia, só, não sei outra coisa a não ser Bíblia, a não ser Deus. Como eu sempre digo, eu não sei outra coisa, mas Deus eu conheço. Não é muita coisa, mas Ele eu conheço. E aqui, então, de repente eu vejo essa pessoa agradecendo, louvando a Deus, dizendo: fui dormir pensando no Senhor, o quanto se dedica para nos ensinar, e me perguntando por que de toda essa entrega. E na madrugada fui acordado com a seguinte pergunta. Então ele se deitou-se e na madrugada acordou, e logo lhe sobreveio uma pergunta, e a pergunta foi esta: a quem você anda dando ouvidos? A quem você anda dando ouvidos? Lembrei-me de uma pregação que o Senhor fez, em que iniciou com o seguinte questionamento: qual a voz que você escuta? Esta mensagem, esse recado de Deus, nós tivemos aqui na igreja. Eu me lembro muito bem desse dia, inclusive tem até lá no YouTube essa série de ensinamentos sobre a importância a quem você dar ouvidos, a quem você tem dado a sua atenção, a quem você tem inclinado os seus ouvidos. Então ele acordou de madrugada, e naquele exato momento, como que uma voz que falando com ele, claro, o Espírito Santo, mas uma voz em que ele iria verdadeiramente, por conhecer, acreditar. E aí ele diz aqui então: qual a voz que você escuta? E eu me levantei meio pensativo. Então ele acordou na madrugada, veio esta lembrança, esta palavra: qual a voz que você escuta? E ele então ficou pensativo. E passou a luz na janela do outro quarto, e me veio à mente a Bíblia. Me levantei, peguei e abri em Gênesis 3, que é o livro que eu pedi para você abrir. E hoje passei o dia com aquela reflexão na cabeça. No trabalho, imaginando ao mesmo tempo, tentando compreender o motivo da voz da madrugada. A quem você anda dando ouvidos? Cheguei em casa e disse à minha esposa: não quero conversar agora não, amor, me dê um tempo. E fui para o quarto escrever. Então ele foi para o trabalho, e aquilo ficou na mente dele: qual a voz que você escuta? E durante todo o dia trabalhou. Quando retornou para casa, ele então falou com sua esposa, e ele fez algo maravilhoso. Ele disse: olha, agora não, só um minutinho. E ele foi para o quarto, pegou sua Bíblia e foi escrever. E olha o que é interessante, porque ele vai continuar dizendo aqui nesta mensagem: no trabalho, imaginando e ao mesmo tempo tentando compreender o motivo da voz da madrugada, a quem você anda dando ouvidos. Cheguei em casa e disse à minha esposa: não quero conversar agora, amor, me dê um tempo. E fui para o quarto escrever sobre uma reflexão de Gênesis 3. Eu não podia deixar de compartilhar com quem falou comigo na madrugada, que foi o Espírito Santo utilizando da sua voz para me chamar a atenção. Olha que coisa bonita. Quantas vezes de repente você na sua casa não lhe vem à lembrança algo que Deus ensinou aqui?
E aí então nós vamos adentrarmos ao esboço que ele enviou. Por isso que eu lhe digo que esta reflexão, esta mensagem não é minha, não. Mas eu disse, nossa, isso aqui é importante para nós, para a glória de Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo de número 1, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Olha só, a Bíblia diz que agora Satanás, utilizando-se da serpente, vai falar com Eva. E de princípio ele vai usar as palavras que o próprio Deus tinha falado. E ele vai dizer de forma bastante clara: e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E realmente é verdade. Deus tinha dito verdadeiramente que eles poderiam comer sim de todas as árvores do jardim, exceto aquela. O próprio Deus disse: olha, você pode comer o que você quiser, mas esta daqui não toque, não chegue perto, não se aproxime, porque se vocês dela comerem, certamente vocês morrerão. O recado foi dado, o alerta foi dado. E aí ele continua: e disse a mulher à serpente. Olha só o que vai acontecer. Versículo de número 2 diz assim. Vamos lá, versículo de número 2. Ele vai dizer assim: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então começou a haver um diálogo. Eles começaram a conversar. Um fala do lado de cá, outro fala do lado de lá, e começou a haver um diálogo entre ambos. Então imagine só, Satanás desse lado de cá, fazendo com que uma serpente falasse, o que na verdade já chamaria bastante atenção, porque até onde nós sabemos os animais não têm voz. Então daria para se entender, claro, que Eva não sabia que quem estava por detrás de tudo aquilo era Satanás, porque então, até naquele momento, não se sabia da existência daquele infeliz. Mas aí de repente começa-se uma conversação, começa-se então ali uma conversa, um diálogo entre eles dois. E ela começa a dar atenção ao que está ouvindo. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E realmente, da forma com que ele tratou o assunto, ele realmente não errou. Ele realmente não errou. Por quê? Porque realmente no que Eva e Adão comendo do fruto, eles não morreram automaticamente. Não. Na verdade, o que vai acontecer é as consequências do após si. Aí tudo bem. E ela então aqui está lhe dando ouvidos. E aí continua, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E realmente é verdade. Porque a partir daquele dia, infelizmente, o homem descobriu que não só havia o bem, como também se havia o mal. E aí ele continua: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, algo que ela já passava diuturnamente e nunca lhe tinha chamado a atenção, mas naquele dia chamou. É mais ou menos, funciona da seguinte forma: quantas vezes você não vai numa padaria e de repente lá o cesto está cheio de pães? Não sei se já aconteceu com você. Você vai numa padaria, o cesto está cheio de pães. E aí você de repente, a moça da padaria vai pegar um determinado pão. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Aí eu digo: sabe por quê? Não, esse não, esse daqui. Não sei se já aconteceu com você. É impressionante como nós comemos com os olhos. Nós comemos com os olhos. Já aconteceu com alguém aqui? Já aconteceu com você? É impressionante. Nossa, esse sanduíche deve ser muito bom. Você nem o comeu ainda, você já está dizendo: é extraordinário, é fabuloso. Você come com os olhos. E é a mais pura verdade, é a mais pura realidade.
Porque veja que agora a Bíblia Sagrada diz que sequer ela tendo provado, sequer ela tendo comido, ela mesmo vai dizer: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Mas ela passava ali dioturnamente, ela passava ali diariamente. Mas algo vai despertar dentro dela. E tudo isso vai acontecer após o que, pessoal? Um diálogo. Após ela ter dado ouvidos a uma voz que não era para ela ouvir, e tendo dado atenção a quem não era para ela dar atenção. Então tudo isso vai começar através da fala. Através da fala tudo isso vai começar. O que é interessante é que todos nós sabemos que Satanás sabe muito bem o poder da fala. Ora, lembre-se que a Bíblia Sagrada diz que ele presenciou. E presenciou o quê? Que tudo que os nossos olhos veem, tudo que as nossas mãos tocam, foram feitos, criados por meio de palavras. Tudo foi feito, tudo foi criado por meio de palavras. E disse Deus. E a Bíblia diz que ao falar Deus, tudo que ele falou foi se transformando. Então Satanás presenciou tudo isso. Isso é tão verdade de um jeito que Jesus de Nazaré vai nos aplicar também o mesmo sentido. Quando ele diz no livro de Marcos, em que se você disser, falar ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, se fará aquilo que você diz. A Bíblia Sagrada diz, o próprio rei Salomão, estudando sobre palavras, ele disse que nós iríamos desfrutarmos das minhas, das tuas, das nossas palavras. A Bíblia Sagrada diz, está escrito: assim como o alimento, assim como a comida serve de alimento para o estômago, assim é a vida do homem, as suas palavras lhe servem de alimento. Então você veja em que Satanás ele está em conversa, em diálogo com Eva, porque ele sabe o poder da palavra, ele sabe muito bem. E lá está essa conversa, está a conversação, está tudo aquilo lá, e de repente, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos seus olhos. E agradável aos seus olhos. É como o pão que eu acabei de lhe dizer. Você não sabe o gosto do pão, mas é como que se você sentisse o sabor. E se pegar outro pão que não seja o pão que você quer, você já sai meio descontente. É assim ou não é? Eu estou errado? Não, e é verdade sim. É a mais pura realidade. Só que o que é interessante, você sabe o que é? É que todos os pães foram feitos na mesma fornalha. Todos os pães saíram da mesma fornalha. E todos os pães que ali estão, na verdade, foram feitos e produzidos da mesma massa. Basta você perguntar ao irmão Clétis, que já teve uma padaria. Ele já teve uma padaria, e eu sei que ele sabe o que eu estou dizendo, que o cliente chegava até ele lá e dizia: não quero aquele pão não, quero aquele ali. E ele tinha que colocar aquele, porque aquele outro, para aquela pessoa, não tinha chamado a sua atenção, e para ele não tinha o mesmo sabor, o mesmo gosto daquele pão que os seus olhos comeram antes de comer. Antes de comer. E essa é a grande verdade. Isso se aplicou já em Gênesis capítulo 3, e ainda se aplica até os dias de hoje. Ainda se aplica até os dias de hoje. E é o bem da verdade. Eu não sei se você já esteve comendo uma comida e uma pessoa quase que comendo no seu lugar. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Você está ali, sabe, saboreando um pedaço de carne, o que quer que seja, um sorvete, um açaí, e você percebe que a pessoa está assim, ó. E você olha, a pessoa só falta cair em cima. Na verdade, parece que perde até o sabor, perde até o gosto da carne, perde até o gosto do açaí. Por quê? Porque naquele exato momento você diz: mas espera ainda, isso aqui não é para mim não, é? Então veja, em que a Bíblia Sagrada vai dizer: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. De onde é que já se viu? E árvore desejável para dar entendimento. Veja que agora não só vai se manifestar o que os olhos querem, o que os olhos veem, através do que os ouvidos estão ouvindo, como agora vai manifestar o desejo.
agora o desejo vai aflorar, agora o desejo vai vir à tona. Olha só o que uma conversa pode provocar, olha só o que uma conversa pode causar. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. No versículo de número 7 diz assim: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. No versículo de número 8 ele diz: e ouviram a voz do Senhor Deus. Dá para você repetir, por favor, essa parte do versículo? Mas eu gostaria de alto e bom som, em nome de Jesus. 1, 2, 3 e já. Mais uma vez. De novo. Dá para ser melhor. Impressionante, né? Porque veja que primeiro veio a voz de Satanás, para depois vir a voz de quem? De Deus. Então preste atenção agora, deixe de conversar e olha para cá em nome de Jesus. Presta bem atenção. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Que o que, pessoal? Passeava aonde? No jardim. Qual era o horário que ele passeava? Eu quero que você aprenda algo muito importante. Talvez você já deve me ter ouvido ou ensinado sobre essa passagem da Bíblia, mas talvez não com tanto detalhe que nós vamos pegar agora em nome de Jesus de Nazaré. Olha o que a Bíblia diz: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Em outras palavras, a noite estava chegando, o dia estava acabando. Presta atenção, olha para cá, deixa eu conversar. Então a noite estava chegando, o dia estava findando, estava acabando o dia. O que é interessante, você sabe o que é que quando você ler na Bíblia, essa viração do dia era justamente o horário que Deus todos os dias vinha e falava com Adão e Eva. Não foi só neste momento, diuturnamente todos os dias, desde o dia que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e a esse deu-lhe a sua esposa, deu-lhe a sua mulher. Todos os dias, na viração do dia, a Bíblia diz que Deus vinha e conversava com Adão e conversava com Eva. Talvez você não deve ter ainda percebido, ou talvez você, por não ter sido ensinado, talvez você ainda não soube ou aprendeu a lidar com o que eu vou lhe dizer agora. Isso daqui é algo científico. Isso daqui é algo já comprovado e provado, atestado pelos melhores cientistas. E não só por eles, mas em que na verdade nem se precisaria dos estudos deles, porque a Bíblia já ensina isso. Mas para atestar o que eu estou lhe falando, eu falo tanto da parte da ciência como da parte da Bíblia. Eu não sei se você já percebeu, não importa se você está demasiadamente bem, não importa se você está demasiadamente bem, feliz, contente, alegre, conta bancária lá em cima, tudo muito bem, saúde 100%, família, olha a coisa mais bonita, mais linda do mundo, tudo de forma extraordinária, amém. Bem, uma pessoa com uma vida assim, o que você imagina? É que esta pessoa jamais, em momento algum no seu dia, ela vai ter vestígios de tristeza, porque tudo vai muito bem, obrigado. Só que você já deve ter percebido que não funciona assim. Não importa o quanto a sua vida esteja bem, ou não importa o quanto a sua vida não esteja bem, é impressionante como em todos os dias da tua vida, da tua existência, da minha existência, todos os dias, não importa o dia que seja ele qual for, todos os dias, em frações de segundo, nós sentimos um vazio dentro de nós. Todos nós. Talvez você diga: não, pastor, eu não sinto. Sente. Por que nós sentimos isso? Nós sentimos esse vazio, que às vezes é em fração de segundo, que logo você bate o pé: menino, espera ainda, eu não tenho nem do que reclamar não, é besteira. Aí você logo se levanta, você logo se ergue. Por que acontece isso em mim e em você? Por conta de que dizem os estudiosos
Não estou falando de estudiosos crentes, cristãos. Não. Pessoas que estudaram a Bíblia, pessoas que, através de perceber essa mudança nas pessoas, de que elas estão muito bem, de repente elas sentem um vazio, sentem uma tristeza. Alguns chegam, infelizmente, a despertar a depressão, e elas apontam a depressão por coisas que lhes sobreveio, acontecimentos insatisfatórios, etc. Mas que, na verdade, eles chegaram à conclusão que é justamente esse espaço, esse vazio que todos nós, infelizmente, só conseguimos preenchermos com Jesus de Nazaré. Só conseguimos preenchermos com aquele que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Esse espaço, esse vazio que muitas vezes você sente, se você não souber lidar com ele, você vai procurar preenchê-lo de alguma forma. Alguns tentam preenchê-lo no cigarro, outros procuram preenchê-lo na bebida, no alcoolismo, na cerveja, na cachaça, outros até nas drogas. Outros procuram preenchê-los indo para o mundo, porque lá eles acreditam que vão conseguir preencher esse vazio. Mas dentre todas essas coisas, outros na pornografia. Bem, sendo que em todas essas coisas, tendo elas sido concebidas, logo volta o vazio. E pior, que agora aquela pessoa que se sentia estimulada em praticar aquilo, em fazer aquilo, se sentia na vontade, sabe como foi Eva, que se sentiu-se toda cheia de desejo, de cometer, de fazer, de comer daquele fruto. Logo o que lhe sobrevém? O peso da sua consciência. E agora, independente cristão ou não cristão, a consciência vai atormentá-lo. Por que eu fiz isso? Não era para mim ter feito isso. Esta consciência não é Deus condenando, não é Deus acusando, coisa que Satanás sabe usar muito bem como uma arma contra o próprio Deus. Tem pessoas que elas ficam, sabe, com uma consciência tão pesada que elas chegam a acreditar que não há perdão. Não, vou para a igreja para quê? Não vou mesmo. Participar da Santa Ceia. Eu já vi vários casos de pessoas que eu digo assim: por que você não foi para a Santa Ceia? Não fui porque essa semana eu briguei com meu marido, briguei com a minha esposa. Falei o que não devia, fiz o que não devia. Não, eu não fui para a Santa Ceia porque na verdade esse mês eu não consegui dizimar. Não, eu não fui para a Santa Ceia, para falar a verdade, sabe, porque esses dias eu não sei não quis participar. Tudo isso é como que uma consciência condenatória, em que aquela pessoa infelizmente é trapaceada, enganada, persuadida pelo diabo, em que pensa esta pessoa que esta consciência tão dolorosa, tão sofrida, é o próprio Deus que está nela trabalhando. Pensa comigo, em nome de Jesus, quem foi que errou? Foi Deus. Quem foi que errou? Foi Deus. Quem foi que errou? Adão e Eva. É muito fácil você dar uma tapa na cara do diabo. É muito fácil. Pensa comigo, vamos lá. Quando alguém erra com você, o que você espera? Que essa pessoa vá até você e lhe peça perdão. É assim ou não é? Pois é. Nós temos valores investidos. Preste atenção nisso. Nós temos valores investidos. A Bíblia Sagrada diz que quem pecou, quem errou? Adão e Eva. Mas quem foi em busca de quem? Quem foi atrás de quem? O que você acha que seria certo? Não seria certo que Adão e Eva fossem até a Deus? Buscasse a presença de Deus e dizer: Deus, eu pequei, eu errei, não era para mim ter feito isso? Sim ou não, pessoal? Sim. Mas quem foi em busca de quem? Quem sabia que Adão e Eva tinham pecado? Claro que Deus sabia. Mas mesmo Deus sabendo que Adão e Eva tinham pecado, Deus foi à procura de Adão e Eva. Então esta consciência em que você muitas vezes é pego pelo inimigo e acredita que é Deus lhe condenando, é Deus lhe acusando, é Deus lhe apontando, isso é para que a sua fé cada vez mais venha diminuir, para que a sua confiança em Deus venha evaporar, sumir, desaparecer no mapa.
E Satanás sabe fazer isso muito bem. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque a única coisa que não se distancia e nem tem como você guardar na gaveta é a consciência. A consciência é algo que não tem como você abrir a gaveta e dizer: ei, fica aqui, daqui a pouco eu volto para te pegar. Não, ela vai com você em qualquer lugar. Você está na mesa do bar, na hora em que você, já tendo ouvido Deus e saber que aquilo que você está para fazer é errado, por mais feliz você esteja, alegre que você esteja, você sente que ali não é o seu lugar. Mas para você não sair feio na vida, você quer agradar os amigos, quer agradar os colegas, quer agradar os parentes, mas você sabe, porque sabe, sem que ninguém precise lhe dizer, que ali não é mais o seu lugar, que você está ali totalmente fora do seu esquadro, e todo mundo sabe disso, principalmente por questão da minha, da sua, da nossa consciência. Só que o que é interessante é que a Bíblia Sagrada diz que Deus, ele foi em busca de Adão e Eva pela viração do dia. Satanás, ele sabe tanto disso, preste atenção aqui nisso. Vocês estão entendendo? Isso aqui é muito sério. Satanás sabe tanto disso, que talvez você já deve ter ouvido sobre um dos maiores embates, entre os maiores combates entre Davi e Golias. Mas só que antes de Davi e Golias, era Golias e Israel. O que é interessante, você sabe o que é? É que as pessoas leem, relei, relei, mas não percebe como Satanás trabalha de forma tão delicada, tão sutil, e às vezes nós caímos feito patinhos por falta de conhecimento. Pode ler. A Bíblia Sagrada diz, irmão Michael, que Golias escolheu 2 horários para desafiar Israel. Qual eram os horários? Ao amanhecer e ao entardecer. A pergunta é: por que não meio-dia? Claro, pastor, meio-dia ele ia almoçar. Você acha que ele ia deixar de almoçar para... pastor, pelo amor de Deus, né? Não tem nada a ver não. Sabe o que é interessante? É que quando você volta à Bíblia e você ler o livro de Levíticos, Deus estipula para Israel 2 horários importantíssimos para Israel. Primeiro, o amanhecer do dia. No amanhecer do dia eles haveriam de oferecer sacrifícios, dos quais os sacrifícios que eles haveriam de oferecer era para perdão de seus pecados. Então, ao amanhecer do dia, eles punham de pé, cada um pegava então as suas ovelhas, iam até o altar e ali sacrificavam suas ovelhas. Aspergiam sangue sobre os 4 cantos do altar, e ali então havia a remoção e o perdão de seus pecados. Agora eles estavam livres do pecado, e eles sabiam que aquele dia ia ser uma bênção, porque a única coisa que poderia impedi-los de ser ouvidos por Deus era por conta de seus pecados. Então agora eles sabiam que não importava o inimigo, fosse ele qual fosse, a luta fosse ela qual fosse, eles estavam limpos diante de Deus. Bem, quando chegava ao entardecer, a Bíblia Sagrada diz que mais uma vez eles se punham diante do Senhor, e ao se colocar perante o Senhor, eles vinham com voz de agradecimento, para agradecer a Deus pelo dia. Então Deus tinha estipulado buscá-lo ao amanhecer do dia e ao entardecer. Em outras palavras, os filisteus, sabendo disso, o que é que eles na verdade buscaram destruir? A comunhão de Israel com Deus, que é o que mais Satanás tem feito nos dias de hoje. É impressionante que você tem hora para trabalhar, até para estudar você tem tempo, mas veja se você tem tempo para orar. E às vezes quando você vai orar, você está tão cansado que você nem ora, você está tão exausto, você sabe e nem percebe que isso está sendo roubado de você, essa comunhão está sendo tirada de você, e você nem percebe. E aí agora você está diante de um desafio, o teu Golias vem diante de você, te falta a certeza da vitória, te falta fé, te falta ousadia, te falta coragem, te falta o ânimo, te falta determinação e te falta tudo. Você olha para o teu Golias como se ele fosse alguém realmente superior ao Deus que você serve. Em outras palavras, agora vem Davi, e Davi mantém-se na presença de Deus. Por isso que Davi vai dizer no livro de Salmos que ao amanhecer do dia e ao anoitecer ele buscava insistentemente o Senhor todos os dias.
E aí Davi, ao chegar e ouvir a afronta de Golias, ele não tem do que ter medo. Por quê? Porque ele, para a glória de Deus, ao amanhecer do dia, já ofereceu seu sacrifício ao Senhor. Lembre-se que Davi não fazia parte do exército. Enquanto que o exército era roubado esta comunhão com Deus, agora Davi chega e ele vai dizer: tu vem contra mim com lança e escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Bem, eu estou lhe dizendo isto porque um dos grandes truques do diabo é tirar-nos de nós, de mim, de você, esse momento que muitas vezes, por termos deixado de lado, vivemos um vazio dentro de nós. Você pode ser o pastor, você pode ser o obreiro, você pode ser o membro, você pode ser o que você quiser, não importa, ímpio ou cristão, e você sabe disso. Por isso que às vezes esse vazio você está preenchendo hoje com séries e mais séries da Netflix, e você não percebe isso, e você não consegue enxergar isso. E o bem da verdade, que aí ele vai dizer: e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Quando na verdade o que é que eles deveriam fazer? Ao invés deles se esconderem da presença do Senhor, eles deveriam se esconder na presença do Senhor. Há uma grande diferença. Ei, você que está aqui me ouvindo, escute pelo Espírito Santo de Deus. Veja que agora Adão e Eva vai cometer um sério erro. E qual é o erro que eles vão cometer? Pior do que o pecado que eles cometeram. Pior. Porque se Deus foi até a eles, como está vindo até a mim, até você, até nós, é porque Deus está dizendo: ei, espera ainda, que é isso? Sou eu quem te justifico, sou eu quem te inocento, sou eu quem te perdoo, sou eu o Senhor, sou eu quem te purifico, te santifico. E sou eu quem na minha palavra diz: quem tentará na acusação contra os meus escolhidos? Porque sou eu, Senhor, quem justifica. E aí de repente, você então está ouvindo agora o Espírito Santo de Deus falar com você. E aí de repente você vai começar a tentar e ver: nossa, é verdade, porque a Bíblia diz que eles buscaram se esconder do Senhor, eles buscaram se esconder da presença do Senhor. E é o que na maioria das vezes pessoas, não empurra não, o que na maioria das vezes as pessoas fazem, procuram esconder-se do Senhor, procura, sabe, de alguma forma ver se, como que se Deus não pudesse ver o que fazem às escondidas. Trancam-se em seus quartos, pegam, adentram seus banheiros e vão ver pornografia, como se Deus não estivesse em todo lugar, como se Deus não pudesse ver, como se Deus não pudesse enxergar o que está acontecendo, o que está se passando ali naquele lugar. Ou quando não, fazem como Ananias e Safira, quando a Bíblia diz que combinaram entre si, em que ambos haveriam de sonegar o dízimo à casa do Senhor, e foram pegos de surpresa. Por quê? Porque eles jamais imaginaram em que não se dizima a homens, se dizima a Deus, ao ponto de que o próprio Deus vai dizer através do homem de Deus: por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração e mentistes diante do Espírito Santo? Porque tu roubastes a fidelidade que pertence ao Senhor. Dá para você imaginar? Pedro não sabia. Quem é que sabia? Deus. E Deus vai usar aquelas palavras não para condená-los, mas para ver se seus olhos se abriam. E aí, meus amados irmãos, a Bíblia diz: esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Onde é que você tem procurado estar? Porque a minha Bíblia diz que vários tentaram se esconder do Senhor em vários lugares. Elias tentou se esconder debaixo do zimbro, mas Deus disse: o que fazes aqui? Então ele procurou se esconder dentro de uma caverna. A Bíblia diz que Gideão durante 7 anos se escondeu dentro de uma cova. Dentro de uma cova. A Bíblia Sagrada vai dizer que Moisés, em pleno deserto, vai tentar se ocultar, se esconder em pleno deserto. O que é mais interessante, você sabe que a pergunta que é feita é a seguinte: aonde você tem procurado se esconder? Aonde você tem procurado se esconder? Você tem chamado, você tem ministério, mas não quer obedecer. Todas as vezes que Deus fala sobre dízimo, fidelidade, você logo é levado a pensar: está falando de dinheiro.
Como que se a igreja dependesse do teu dinheiro, por você não ser fiel, tenho eu certeza que a igreja já tinha fechado. Na verdade, todos iriam dizer, está vendo, não tem chamado não, ó. A igreja fechou. É verdade. E a própria pessoa colaborou para isso, ela não percebe, ela não consegue enxergar isso. Porque Satanás, o diabo não deixa. Eu estou lhe falando aqui porque é o bem da verdade. Só que o inimigo, ele sabe que agora, infelizmente, é o tudo ou nada. Porque se Adão confessa o seu pecado, se Adão diz, eu pequei, e não tenta colocar culpa em sua esposa, e sua esposa tenta culpar a Satanás, meu irmão, nós estaríamos numa boa hoje. Bastava Adão ter dito, eu pequei, Senhor. Eu pequei. Fiz o que não devia. Não, mas ele não vai fazer isso. Ele vai dizer à mulher que tu me destes. E quando Deus pergunta a Eva, mulher, o que foi que houve? Não, foi Satanás, a serpente, que me enganou. E procurou enganar por meio de quê? Por meio de quê? Da fala. Eu fiz toda essa volta tão simples para trazer o esboço que esse irmão me enviou. Daquela voz que ele ouviu, como eu li no começo, e que foi uma voz em que ele confiava, que foi justamente a voz do Espírito Santo, que falou com ele, como que se fosse eu, ali no quarto dele, falando com ele. E o esboço começa dizendo assim: primeiro, o erro de muitos não está em cair, mas em dar atenção a conversas a quem nunca deveria ter voz. Preste atenção agora, em nome de Jesus. Escute o que o Espírito Santo diz à igreja. Escute. Pare e me dê ouvidos pelo Espírito Santo de Deus. Isso aqui é muito importante. O erro de muitos não está em cair. Diga comigo, o erro de muitos não está em cair, mas em dar atenção a conversas a quem nunca deveria ter voz. Satanás nunca era para ter voz, para que Eva lhe desse atenção. Eu não estou dizendo que ele não era para ter voz no sentido de falar. A verdade, o que na verdade era para ter acontecido, era que Eva nunca era para ter dado voz a Satanás. Quer dizer, nunca era para ter parado para lhe dar ouvidos, para que ele pudesse falar o que ele agora iria dizer, para com o intuito, a intenção de enganar a Eva. Porque Satanás em nada estava preocupado em satisfazer os desejos de Eva. Na verdade, sabendo ele que satisfazendo os seus desejos, o que iria acontecer logo após. Então a primeira coisa que eu quero que você atente é: o erro de muitos não está em cair. Não está em cair não, mas em dar atenção a conversas a quem nunca deveria ter voz. É daí que começa a queda. Segundo, havemos de vigiarmos bem a quem temos dado ouvidos. Havemos de vigiarmos bem a quem temos dado ouvidos, pois é aí que começamos a queda. Você precisa estar de olhos bem abertos. Você precisa ser sábio. Você precisa ser inteligente. Lembre-se que pessoas de Deus nunca vão te colocar contra Deus. Pessoas de Deus nunca, jamais, em momento algum, vão em algum momento te ofertar ou te oferecer algo em que o próprio Deus te proíbe de fazer. Pessoas de Deus não vão te incentivar ao erro. Por quê? Porque pessoas de Deus, de verdade, elas sabem muito bem como lhe conduzir segundo a palavra de Deus. É muito simples, não é difícil. O que foi que na verdade Satanás fez para com que Eva fizesse o que fez? Colocou-a contra Deus. E como foi que ele conseguiu colocá-la contra Deus? Levando ela a fazer o que Deus lhe tinha dito que não fizesse. É simples assim. Não tem mistério, não tem segredo. Mas o problema, sabe qual é? É qual é a voz que você escuta. Qual é a voz que predomina realmente dentro de você? Qual é a voz que verdadeiramente você tem dado ouvidos? Porque a Bíblia Sagrada vai nos ensinar que Eva atentou para dar ouvidos ao que a serpente estava falando.
E por conta disso, meu Deus, pagamos até os dias de hoje. Terceiro, muitos não caem pelo fruto. Não é pelo fruto não. O fruto na verdade é um meio, sim, mas não é o fruto em si. Não é o fruto em si não. Porque até então o que assegurava Eva a não fazer o que ela fez e Adão também fazer o que fez, foi o que Deus disse. E Deus tinha dito: vocês comerão de todos os frutos, todos eles, mas esse daqui não. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que ela não fez assim. Então muitos não caem pelo fruto, mas pela conversa com quem nunca deveríamos ouvir. Mas pela conversa com quem nunca deveríamos ouvir. Às vezes você acha que tem aquele amigo, né, que você não sabe nem quem é, e passa horas e horas no seu quarto trancado. Talvez através do Facebook, talvez pelo Telegram ou o Instagram, sei lá, como quer que seja, como for, e depois você mantém o seu status em oculto, ou de repente você vai lá e apaga, né? Só em você apagar você já sabe que o que você está fazendo é errado. Você já sabe, então ninguém precisa chegar para você e dizer que é um erro, porque você não apagaria algo em que você mesmo não se condenasse por estar fazendo aquilo. Então você já sabe. Outra coisa, dificilmente você iria até determinada hora da madrugada sem sentir sono se fosse orando ou lendo a Bíblia. Tenho certeza que era capaz de você cair de joelho e tacar a cabeça no chão, porque você simplesmente perceberia que em orar ou ler a Bíblia você não estaria alimentando a sua carne, mas sim o seu espírito. Então é importante que você entenda que muitas vezes você vai achando que vai construindo, sabe? E pessoas que estão do outro lado às vezes não são nem quem são, mas você se deixa levar por isso. Você se deixa levar pela conversa. São conversas que lhe agradam, são conversas que muitas vezes o que você disser, a pessoa está do outro lado para te apoiar. Você de repente pode falar o que for, você pode dizer assim: hoje eu decidi andar pelada no meio da rua. A pessoa do outro lado: eu acho que deveria todo mundo andar assim, sabia? Você acha? Eu acho sim. Nossa, encontrei um amigo que concorda com tudo que eu penso. Claro, Satanás em momento algum buscou desagradar a Eva. Satanás jamais procurou desagradar a Eva. Pelo contrário, fez de tudo para satisfazer, ao ponto de implantar dentro dela um desejo em que infelizmente pagamos até o dia de hoje. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você está aqui no culto hoje, meu irmão? Então diga: ei, não agradece ao pastor não. Esta mensagem é de um irmão que mandou para ele. É interessante, não é isto? Porque aqui você vai ver que muitos não caem pelo fruto, mas pela conversa com quem nunca deveriam ouvir. O perigo, ele não começa no ato. O perigo não começa no ato, mas na atenção que damos a quem não merece. Talvez você passe mais tempo conversando com um amigo do que você poderia passar conversando com seus pais, mas a conversa de seus pais é muito chata. É muito chata. Lá se vê meu pai com as suas chatices, lá se vê minha mãe com as suas chatices. Você passa mais tempo conversando com quem quer que seja a pessoa qual for, e pouquíssimo tempo conversando com seus pais. Pouquíssimos tempos. Você sabe o que é mais interessante? É que às vezes você infelizmente começa a perecer, cair. Por quê? Porque você começa a dar mais atenção a quem não merece. Aquela conversa que Eva teve com Satanás não foi uma conversa de fração de segundo. É claro que nós temos um resumo bíblico, porque se fosse para expor ali tudo que aconteceu, talvez não caberia em toda a Bíblia. Então muitas vezes as pessoas elas deixam de vigiar aqui, porque o perigo ele não começa no ato, mas na atenção que damos a quem não merece. Sexto, a Bíblia diz que não é o fruto que derruba. Não é o fruto que derruba, não é o celular que derruba. Eu vou culpar o celular? Celular, saia do seu lugar, venha até onde eu estou.
Copo de cerveja, vem até onde eu estou. Copo de drink, vem até onde eu estou. Ah, não vem não. Ah, sou eu quem vou até ele. Sou eu que estendo as minhas mãos, sou eu que escrevo. Mas eu só faço isso segundo as insinuações em que o inimigo vai mostrando na minha mente que, sabe de uma coisa? Eu vou é viver. Eu vou é viver. É isso que eu vou fazer. Pronto, e acabou-se. E aí onde é que está? Porque o bem da verdade, sexto, não é o fruto que derruba, é a voz errada que seduz. É a voz errada que seduz. Sabe aquela voz, a Bíblia Sagrada diz, e está escrito na palavra do Senhor nosso Deus, que é tão suave como o mel, e é tão agradável como um fruto. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Então aqui, não é o fruto que derruba, é a voz errada que seduz, pois a tentação entra pelos ouvidos, antes de chegar às mãos. A tentação chega pelos ouvidos, antes de chegar às mãos. Talvez você esteja dizendo, se eu pegar esse irmão, eu vou acabar com a raça dele. Não, pelo contrário. Louvado seja o nome do Senhor, em que certamente eu não estaria pregando esta mensagem, que talvez, ao menos para quem vai assistir no YouTube, precise. Talvez você diga, eu estou achando esta mensagem boa, mas não é para mim. Amém. Mas certamente para alguém possa ser um dia em que eu acredito que esta mensagem que foi enviada, essa voz que ele ouviu e a identificou como se fosse minha, em trazer à lembrança o ensinamento, qual a voz que você escuta? Qual a voz que você tende a ouvir? Quem mais você tem prendido a sua atenção? A quem? A quem no nome de Jesus? Porque na verdade, escute, eu lhe peço encarecidamente pelo Espírito Santo de Deus, não é o fruto que derruba, é a voz errada que seduz, pois a tentação entra pelos ouvidos antes de chegar às mãos. Sétimo, a queda de muitos não vem de comerem do fruto, mas de dar ouvidos à voz errada. Não é o ato de comer, mas é o ato de você dar ouvidos a vozes erradas. A vozes erradas. Sim. Eu sempre digo e digo sempre a mesma coisa. E eu sei que às vezes é me sobrecarregar, mas eu prefiro, eu sendo como eu sou, porque para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor, essa é uma aliança que eu fiz com Deus. Essa aliança que eu fiz com Deus não me faz melhor do que nenhum pastor. Não me faz melhor do que nenhum pastor. Mas uma pessoa que tem 75 a 80% de incapacidade de aprendizado. Você, minha amada ovelha, que está nova aqui, o seu pastor é burro. Porque eu fui diagnosticado, ainda jovem, o médico disse que eu tenho 75 a 80% de incapacidade de aprendizado. Só na primeira série eu passei 7 anos. Mais burro do que isso é impossível. Eu não tenho vergonha de dizer isso não. Sabe, irmão Pedro? Eu não tenho, eu juro que eu não tenho. E eu sempre digo, nossa, como eu queria, meu irmão, ter a mente que você tem. Se eu pudesse, eu pegava tudo que eu tenho e lhe dava. Todos os quase 600 livros que eu li, as 12 vezes que eu li a Bíblia inteira, em várias traduções, eu pegaria tudo isso e lhe daria, para ter uma mente que sabe decorar ao menos o nome de pessoas. Eu não sei decorar nome não, é muito difícil, tem que ser muito inteligente para decorar nome de gente, eu não sei. Eu não estou aqui, não tem nada a ver não. O que eu estou lhe falando pelo Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu prefiro, por isso que eu digo, não me torno melhor do que nenhum pastor, mas eu prefiro que você antes me pergunte, meu pastor, me diga uma coisa, fulano, cicrano, antral, seja quem for, pastor, eu estou querendo namorar com fulano, eu posso trazer até o senhor para o senhor ver? Agora quer se intrometer na minha vida? Não é isso não, é porque a paixão cega, ela cega
cega de você não conseguir nem enxergar um palmo à frente do seu nariz. E o pior é que se os seus pais disserem que não, é que a coisa mesmo pega pesado mais ainda. Só que o inimigo, Satanás, ele impede com que isso aconteça. Porque se Eva tivesse ido até a Deus e tivesse dito assim: Deus, e aí o que é que o senhor acha? Eu devo ou não comer do fruto? O que é que você acha? Tudo que Satanás tinha trabalhado para acontecer tinha caído por terra. Por terra. Por terra. Isso não é se intrometer, não. Isso é o trabalho de que todos os pastores, para a glória de Deus, devem fazer. Pastor, eu estou para fazer um negócio assim, assado, cozido, mal passado. O que é que o senhor acha? Bem, de repente eu não vou responder na hora, vou orar. E se Deus não me der uma resposta, eu vou dizer: meu irmão, me perdoe, mas não tem uma resposta. E eu sei disso. Porque tem coisas que Deus fala a você que não fala comigo. Mas o que eu bem da verdade que eu lhe digo pelo Espírito Santo de Deus é que infelizmente a queda de muitos não vem de comerem do fruto, mas de dar ouvidos à voz errada. E foi assim como Eva, pois muitos caem porque conversam com quem nunca deveriam conversar. Me perdoe, mas em nome de Jesus, a Bíblia diz: tira o contencioso e cessará a contenda. Às vezes você se senta com pessoas contenciosas, criadores de contenda. Ah, pastor, eu odeio contenda. Então fuja, saia de perto. Sem lenha, a Bíblia diz que o fogo se apaga. Às vezes você está se sentando com pessoas que são verdadeiramente matadores de fé, são verdadeiros couveiros, e que você chega todo estimulado, empolgado para cima. Você então expõe sua visão, expõe sua ideia, e aquela pessoa olha para você e diz: vixe, não vai dar certo. E acabou-se. Pronto, ali já era. Você não vai mais ter aquela certeza, aquela confiança, aquela fé que possivelmente você poderia ter dado continuidade e alimentá-la, em ter dado ouvidos a pessoas que te colocam para cima e não te colocam para baixo. É importante você ouvir o que Deus está falando com você nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque este foi o grande problema, é que infelizmente ela deu ouvidos e deu voz a quem não deveria, a quem não deveria, a quem não era para ela ter dado. Às vezes, me perdoe, você está sentado de um lado de uma pessoa, e eu não gostaria de dizer isso, mas estou falando pelo Espírito Santo, porque senão depois ele diz: ah, covarde, tu não fala por quê, medroso? Às vezes você senta do lado de uma pessoa em que ela não aprova a fidelidade ao dízimo, e se souber que você está dizimando, é capaz de te matar. E às vezes, da mesma forma, você pode levar em outras áreas da sua vida. Para que continuar estudando? Você não acha que... Eu acho que não precisa mais estudar tanto. E às vezes você nem percebendo, a coisa vai se complicando. Para terminar, oitavo, havemos de vigiar os nossos ouvidos. Diga: havemos de vigiar os nossos ouvidos. Mais uma vez, havemos de vigiar os nossos, o que, pessoal? Havemos de vigiar os nossos ouvidos. É bíblico, porque a Bíblia Sagrada diz, o próprio Jó dizia: Senhor, faz dos meus ouvidos como o meu paladar que prova os alimentos. É bíblico. Faz dos meus ouvidos como o meu paladar que prova os alimentos. É bíblico. Havemos de vigiar os nossos ouvidos, pois a serpente fala antes de atacar. Pois a serpente fala antes de atacar. E esta é o bem da verdade. E aí eu vou dar continuidade aqui, porque eu percebi que ficaram algumas coisas fora do esboço. Eu não posso, porque olha o que é que ele diz aqui na 9. Quem você escuta pode levantar sua vida ou destruir seus sonhos.
E é verdade. Quem você escuta, a quem você dar ouvidos, pode levantar sua vida ou destruir seus sonhos. E é o bem da verdade. Por isso, meu amado, em nome de Jesus, vem cá, coisa fofa, habilitado. Por isso que eu lhe digo, tanto para com seu pastor como para a esposa do seu pastor, a maior distância que você tem que estar deles é essa, ó. E se for preciso, obreiro carpinteiro, assim, ó, se segura aí, segura, assim, ó, dessa forma. Obreiro carpinteiro hoje era para estar completando anos de defunto. Está com quantos anos que venceu o câncer? 5. Então era para estar com 5 anos. Rapaz, tu não estava mais, nem osso tinha mais, olha. Porque na verdade todos os da família, e se eu tiver errado, jogue pedra, todos os da família sepultaram ele antes de morrer. Quando souberam. Sim, é bonito, vamos raspar a cabeça. É bonito, eu aprovo, assina embaixo, ok. Todos foram lá, só faltaram enterrar o meu amado obreiro. Eu esperei uma oportunidade, esperei um momento, irmão Michael. Sabe de uma coisa? Espera ainda. Aí quando foi numa terça-feira, me lembro como se fosse hoje, eu fui lá. Cheguei para ele e disse: que história é essa? Que conversa é essa? Hein? E aí a coisa é longa. Venceu? Eu estou lhe dizendo isso, querido, que a maior distância que você tem que estar do seu pastor é essa, ó. A pessoa, se tu me deixa cair, um velho como eu, é essa. Às vezes me perdoe, às vezes eu pareço ser chato. Estou sentindo sua falta. Como é que você está? O pastorzinho chato. A gente não pode faltar um culto que pensa que nós estamos desviados. É o cão dele que está desviado, eu não. É não, querido. Porque é para ser assim. Pastor que não tem cheiro de ovelha não é pastor. Pastor que sobe no altar e prega, glória a Deus, faz o culto, louvado seja o nome do Senhor. Não, mas tem que ter, sabe, a proximidade. Está ali a irmã Cleidiane, fiquei tão feliz em lhe ver aí, para a glória de Deus. Como é que você está? Você está bem? E tantos aqui que sabem muito bem, melhor do que eu. Irmãos aqui do mesmo jeito, irmão Clétis, que sempre manda mensagem para ele. E tantos outros aqui, como é que está? Como é que você está? Como é que está? Como é que você está? Como é que está? Como é que você está? Não é questão de querer se intrometer na vida de ninguém, não. Não é nada disso, não. Mandaílma está bem aqui, está de prova para a glória de Deus. Nossa, se eu for falar aqui, vai longe. A questão, querido, é que na área em que você sabe, eu não sei. E na área em que Deus me ensinou, eu procuro ajudar. É só isso. Então a maior distância que se pode estar do seu pastor, da sua pastora, é essa daqui, ó. E se possível, desse jeito ainda. Não quer dizer você tornar-se dependente dele, porque eu sou tão falho, pecador como vocês. E eu termino esta mensagem, obrigado. Termino esta mensagem quando ele diz aqui, a última coisa: a atenção dada à pessoa errada é a semente da queda. A atenção dada à pessoa errada é a semente da queda. Achei isso muito forte. A atenção dada à pessoa errada é a semente da queda. É uma semente que vai ser plantada, germinada, pode crescer e dar seu fruto. Nem todo conselho merece espaço na sua mente. Diga isso para o seu irmão que está do seu lado, eu terminei aqui. Nem todo conselho. Não, está fraco. Não. Vamos lá. Nem todo conselho merece espaço na sua mente. Vigie quem você ouve. Está escrito aqui: vigie a quem você tem dado ouvidos. Aplauda o Senhor bem forte. Que o Senhor tenha falado ao seu coração.
em nome de Jesus.